Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. É uma doença ardilosa, imprevisível, dolorosa, dramática. E por que eu abro falando nessa doença que atinge milhares e milhares de pessoas no mundo e no nosso país? Porque também se pode fazer uma analogia com uma outra doença, que da mesma forma, ardilosamente, omissamente, irresponsavelmente, não responde àquilo que um paciente, que há 28 dias, vários pacientes de uma doença chamada ineficiência do Estado, irresponsabilidade do Estado, pacientes que, como aqueles portadores de câncer, nunca sabem o destino que terão. São os funcionários da Varig que há 28 dias estão ali, numa vigília, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, aguardando, como os pacientes de câncer aguardam uma saída e um sucesso para um tratamento doloroso e imprevisível. Então eu faço essa analogia em respeito a essas mulheres e a esses homens de cabelos brancos, porque na média são 75 anos, minha cara Graziela Baixo. E eu fico imaginando esta dor, porque é uma dor muito dolorida, muito profunda, que é a dor da desesperança. A dor de não perceber uma luz no fim do túnel. E a cada dia passa, e a esperança que aparecia como uma luzinha tênue no fim desse túnel, vai de novo se apagando como uma vela e acende e volta. São 28 dias deste drama, vivido pelos senhores e pelas senhoras, que nós estamos aqui acompanhando. O senador Paim já abordou. E no sábado, dia 12 de abril, são 8 anos desta silenciosa tragédia do Aeros. 8 anos. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, no dia 12 de março de 2014, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal deram ganho de causa para a Varig no processo da defasagem tarifária. O governo diz que quer fazer um acordo, principalmente com os ex-trabalhadores da Varig. Quer? Por que não fez até agora? Por que não cumpriu até agora essas promessas? Por que nada aconteceu desde esse dia até agora? E é exatamente isso que justifica 28 penosos dias de uma vigília que massacra. Massacra pela falta de perspectiva de uma solução razoável. Não é a melhor solução que nós todos queremos e que vocês aceitariam. É uma solução razoável para um direito reconhecido pela Suprema Corte de Justiça. O senador Paulo Paim, na abertura dessa sessão, voltou a falar sobre o tema. Nós não vamos calar enquanto não houver a perspectiva de uma solução para isso. Porque esta é a nossa arma. Esse é o nosso instrumento de trabalho e de luta. Como o de vocês, é esta mobilização permanente. E eu fico imaginando essa dor das famílias. A cada lugar que vou, encontro um servidor, um filho de um aposentado Aeros, perguntando a mesma coisa: vai ter solução, senador? E eu digo, lamentavelmente, eu gostaria que tivesse. Não sei, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Ontem, por uma interferência do presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, e faço justiça, o senador Renan Calheiros, há meses atrás, fez um encaminhamento ao governo, na autoridade máxima do país, invocando uma solução e um entendimento.
E ontem deveria haver, no âmbito da administração pública, especificamente o Ministério do Planejamento e a Advocacia Geral da União, um passo para isso. O passo não aconteceu ontem e não aconteceu hoje. Então, nós vamos continuar aqui. Vamos continuar lembrando dessa dor, porque, como disse o José Paulo de Rezende, lá de Niterói, que é incansável na sua rede social, o governo diz que quer fazer um acordo, principalmente com os ex-trabalhadores da Varig, mas tudo não passa de uma grande falácia. O governo está fazendo, nesses quase 8 anos, um verdadeiro genocídio com milhares de ex-trabalhadores da Varig. Pessoas com idade média entre 70 e 80 anos. É triste tudo isso. Genocídio impiedoso e cruel, com pessoas que trabalharam corretamente, e eu diria, e pagaram para ter uma aposentadoria complementar. Além de terem trabalho, pagaram porque acreditaram num sistema que havia. Para ter essa aposentadoria digna e tranquila, e agora estão à rua da amargura por um governo que deveria fazer justiça. Fazer justiça e honrar com aquilo que o próprio governo cometeu de erro ao não fiscalizar na Secretaria de Previdência Complementar. Você me permite uma parte, senadora Anabelle? Com muito prazer, senador Cacildo Maldaner. Eu gostaria de me congratular com Vossa Excelência e destacar o esforço que tem desenvolvido aqui no Senado Federal. A luta diuturna em prol dessa gente que há anos vem aguardando, que o Supremo acabou de, finalmente, mas que isso se concretize. Que são todo esse pessoal, essas famílias todas, pessoas, uns inclusive já viajaram deste mundo. Então, ali lhe ouvindo esse à parte, senador. Então eu quero me congratular, porque é uma luta muito grande, não só de Vossa Excelência, dos senadores do Rio Grande do Sul, mas nós catarinenses, eu diria, por ser vizinhos, ligados muito à Varig, que é uma questão nossa também, aliás, a questão nacional, não só nossa do Sul. Porque a sede era em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então muito vinculado, mas é uma questão nacional. E Vossa Excelência destaca bem a questão da fiscalização. Isso se deixou a coisa muito solta por parte dos responsáveis do governo federal em relação a esses fundos. Isso tem que ter uma dedicação muito forte e responsável, porque as pessoas começam a profissão, começam a colocar, para quando não puder mais tem algo para poder ter uma vida mais condigna, né? E com esse azar de não ir bem, de que aconteceu o que aconteceu, pelo menos, aí foi tudo, como se diz na gíria, ao beleléu. Isso deixou milhares de pessoas, os dependentes, todos eles naquela aflição que vem há anos. Então eu gostaria de destacar o papel de Vossa Excelência, extraordinário sempre nessa defesa, e finalmente, pelo menos, está por acontecer e que venha o quanto antes concretizar aquilo que é demais, que é justo por natureza, para as circunstâncias todas da vida. Uma questão humana, inclusive. Cumprimento a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner, mas eu não posso também, por questão de justiça, mencionar o senador Paulo Paim, senador Álvaro Dias, o deputado Rubens Bueno e outros parlamentares que, da mesma forma, têm se empenhado nesta causa. Eu acho que é uma questão que eu preciso enfatizar essa participação coletiva e colaborativa no sentido de ajudar essa demanda. Claro, Varig quer dizer Viação Aérea Rio-Grandense. Esse é o slogan Varig. Nascida no Rio Grande do Sul, Rubem Berta, seu fundador, e em memória dessa Varig saudável, em memória dessas pessoas todas que já se foram também, que contribuíram para essa companhia que botou a imagem do Brasil lá fora, muito antes que muitas outras empresas que hoje são globalizadas, a Varig fez isso, porque voou pelos céus do planeta. Então nós temos também esse compromisso com essa imagem e esse patrimônio, que é intangível, que nós não temos condições de quantificar, mas nós hoje estamos falando de pessoas, de seres humanos, de famílias que estão aguardando aí uma decisão do governo. Eu nem diria, senador Cacildo Maldaner, boa vontade. É o dever que o Poder Executivo tem de resolver essa questão para evitar o que nós estamos vendo ali, desolados, aquele grupo de pessoas que há 28 dias nessa vigília estão ali incansavelmente.
Mas eu queria, meu presidente, me permita, da sua generosidade, assim como houve com os oradores que me antecederam, falar também desse outro mal, que é o próprio câncer, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Lembrando que eu acho que nós temos que cumprimentar todos os pacientes portadores de câncer, os médicos, os empreendedores, os cientistas, os pesquisadores e representantes do poder público responsáveis pelas políticas de combate e do tratamento do câncer, das organizações não governamentais, associações nacionais e estrangeiras que, de algum modo, dedicam tempo, empenho, recurso financeiro e muita energia e comprometimento na luta contra o câncer. E queria dizer que essa doença temida deve atingir mais de 570 mil pessoas neste ano em nosso país. 570 mil pessoas neste ano de 2014. Incluo neste grupo a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Mayra Calef, a advogada Antonieta Barbosa, autora do livro Direitos dos Portadores de Câncer, Dr. José Luiz Pedrini, da Associação Brasileira de Mastologia, Dr. Paulo Hoff, do ICESP, o Instituto do Câncer de São Paulo, Dr. Fábio Frank, oncologista de Ijuí, os médicos das Santas Casas, em especial de Porto Alegre, do Hospital do Câncer de Barretos, do Hospital do Câncer Infantil de Porto Alegre, do Centro de Atendimento Oncológico Luciano Caol, lá do município de Erechim, onde a mãe do Luciano, que morreu de um câncer, a Marilene Rigo, decidiu homenagear o filho, criando um centro de atendimento para dar assistência aos portadores de câncer que vão lá fazer tratamento oncológico, quimioterápico ou radioterápico em Erechim, vindos de várias partes do estado. É uma forma de compartilhar uma dor, e ela faz isso em memória do filho Luciano, que morreu de câncer. Falo isso porque há seis dias, Jack Robinson, um menino britânico de apenas 4 anos, diagnosticado com um tumor no cérebro, morreu na Inglaterra após realizar sua lista de desejos. Esse garoto, que ficou famoso após receber a visita de um ídolo do rock, Gary Barlow, da banda Take That, e uma mensagem de Matt Smith, ator principal da série inglesa Doctor Who, repete a história de muitos outros, inclusive crianças brasileiras, que, infelizmente, não conseguem vencer a doença, deixando parentes e amigos. A história do pequeno Robson se assemelha a de milhares de corajosos pacientes, independente da idade, que lutam diariamente contra as limitações e os medos impostos pelo câncer. Este menino, que tinha um irmão gêmeo, também realizou o desejo de entrar em um caminhão de bombeiro e ter uma festa de Natal e de aniversário antecipada. Muitos, entretanto, não conseguem completar a lista de desejos por causa das complicações impostas por essa doença. Esses desafios que obrigam esta Casa Legislativa a criar espaços para ações propositivas que aumentem não só a esperança dos pacientes com câncer, mas também dos familiares e amigos. Como autora da Lei 12.880 de 2013, que obriga os planos de saúde a pagarem tratamento contra o câncer em casa, com remédios de uso oral, recordo outras ações legislativas relevantes, de amplo alcance social, focadas unicamente na melhoria de vida dos pacientes com câncer. Falo da Lei 12.732 de 2012, da qual fui relatora, do ex-senador Osmar Dias, obrigando o Sistema Único de Saúde a iniciar o tratamento contra o câncer em no máximo 60 dias após o diagnóstico. E cito outra importante ação legislativa, também relatada por mim, a Lei 12.802 de 2013, obrigando o SUS a realizar em uma única cirurgia a retirada do tumor e a reconstituição da mama. Cabe lembrar que o Brasil tem chamado a atenção das empresas que atuam com produtos e com equipamentos de saúde focados no tratamento e no diagnóstico do câncer. São mais de 13 mil empresas que movimentam 16 bilhões de reais com crescimento. Sétimo mais importante mercado do mundo, atrás apenas da China, em se tratando de países em desenvolvimento. São novas fábricas e inúmeras estratégias que comprovam a crescente demanda por serviços de saúde no país. Como dizem os especialistas, 2 são os motivos principais que fazem do Brasil um destino para esse tipo de investimento. Primeiro, o aumento do mercado consumidor de serviços de saúde e o envelhecimento dos brasileiros. Segundo os médicos, as doenças crônicas e degenerativas, como é o caso do câncer, são as que
que mais requerem equipamentos de diagnóstico e tratamento precoce. Esse tipo de enfermidade, que necessita de diagnóstico mais preciso, já corresponde a mais de 60% de todas as doenças registradas no país. Somos mais de 14 milhões de idosos e na próxima década calcula-se que este número poderá dobrar, significando também do ponto de vista do seu impacto. Isso significa que as políticas públicas precisarão obrigatoriamente incluir marcos legais ou ações que permitam o enfrentamento de doenças graves, como é o caso do câncer. Por isso, a importância da prevenção e do planejamento. Com ações preventivas, as chances de cura aumentam sobre qualquer tipo de câncer. Nos últimos 6 anos, os gastos com saúde no país aumentaram em um ritmo anual médio de 15%. Os gastos com produtos no mesmo período foram de 10%. Pouco mais da metade das compras têm sido feitas pelo setor privado, cujo número de usuários dobrou entre 2000 e 2012, passando a 50 milhões de pessoas, segundo dados do setor. O país continua, por isso, importando mais equipamentos médicos que exportando. E temos um sistema público de saúde, o SUS, que é o maior do mundo, com demandas que envolvem as 3 instâncias da Federação, União, Estados e Municípios. E aqui estamos diante de 2 ex-grandes líderes governadores, Jorge Viana e Waldir Raupp. Por isso, a forte participação do Executivo é fundamental nesse processo de melhoria do sistema de saúde. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definiu, com base em ações do Legislativo, a oferta de 36 medicamentos orais usados em casa para tratamento de câncer a partir de janeiro deste ano. O ídolo do basquete brasileiro, o grande Oscar Schmidt, por exemplo, que aos 55 anos se trata de um tumor no cérebro, já fazia uso da quimioterapia oral para conter o avanço da doença. Agora, outras pessoas também terão essa possibilidade e esse direito. Antes dessa portaria já em vigor anterior à lei, que passa a ter validade a partir de maio, a lei de minha autoria, os planos só eram obrigados a conceber o tratamento em ambulatórios. Com os ajustes, os pacientes passam a ter acesso em casa a medicamentos que têm 54 indicações contra vários tipos de câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, podem ser beneficiados com essa nova técnica de tratamento os pacientes com câncer de próstata, mama, colo retal, leucemia, linfoma, pulmão, rim, estômago e pele. Para isso, cada plano de saúde deve definir, estou terminando, presidente, deve definir a forma de distribuição da medicação. Entre as possibilidades estão a distribuição... Senadora, sim. O tema é tão importante, a senhora pode fazer... A presidência dará o tempo necessário, porque é um discurso da maior importância. Eu agradeço a Vossa Excelência e, sobretudo, ao senador Waldir Raupp, que deve ser inscrito pela liderança do PMDB, e também o senador... Os dois colegas certamente... Eu queria agradecer a eles a generosidade. Para isso, cada plano de saúde deve definir a forma de distribuição da medicação. Entre as possibilidades estão a distribuição direta, a definição de convênios com farmácias privadas e o reembolso aos pacientes. Atualmente, 97% dos tratamentos de quimioterapia são feitos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. É importante lembrar que os pacientes necessitados desse tipo específico de medicamento já recorriam ao SUS ou buscavam a Justiça para os planos de saúde ofertar esse tratamento específico via oral. É preciso, entretanto, avançar mais. Faltam pesquisas no Brasil que ampliem os estudos para modernizar o tratamento e, quem sabe, até encontrar a cura para o câncer. Nós temos expertise para isso, temos cientistas, temos pesquisadores, temos médicos que estão dispostos e competentes para fazer isso. As pesquisas clínicas em nosso país precisam, por isso, ser parte do enfrentamento da doença, como é o câncer. Foram marcadas para os dias 15 de abril e 7 de maio, as 2 primeiras reuniões do grupo de trabalho formado para debater formas de mitigar a burocracia para a autorização das pesquisas clínicas de novos medicamentos oncológicos no nosso país. O grupo foi formado a partir de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo senador Valdemir Moca, requerida por mim no dia 18 de março e demandada pelo paciente de câncer, Afonso Haas de Ijuí, que como jornalista Davi Coimbra é cobaia em novo medicamento oncológico. Fazem parte desse grupo de trabalho representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Conselho Nacional de Saúde e de institutos de pesquisa na área. A conclusão dos trabalhos com a apresentação de uma proposta de marco regulatório para o setor deve ocorrer até o final de maio. No debate na CAS, especialistas informaram que o tempo de avaliação
para a concessão das licenças ou dos registros no Brasil para um novo medicamento podem passar de 1 ano, ou seja, mais que o dobro do tempo da média mundial. Com isso, o Brasil perde oportunidades no campo da pesquisa clínica para novos medicamentos e os pacientes, consequentemente, perdem a chance de utilizarem tratamentos mais modernos e eficazes. As pesquisas envolvem estudos com seres humanos em caráter voluntário, chamados também de cobaias, com o objetivo de validar e viabilizar medicamentos, produtos e insumos na área da saúde. Tudo isso feito com absoluto rigor ético. Seguem protocolos rigorosos que são normatizados por resoluções nacionais e internacionais. No Brasil, os pedidos passam pelos Comitês de Ética em Pesquisa, CEPS, e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, vinculados ao Conselho Nacional de Saúde e também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. É um assunto de relevância nacional que interessa aos brasileiros, representantes de várias associações de pacientes, da classe médica, de entidades ligadas à pesquisa e do setor farmacêutico, da pesquisa, da maior parte, senador Jorge Verão, de universidades públicas, federais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, que são muito ativos nessas pesquisas. E, no início deste mês, diretores de companhias que realizaram estudos nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia e na Europa, estiveram em meu gabinete para falar da importância de reduzir esses entraves burocráticos e permitir que o setor público acompanhe o desenvolvimento das tecnologias de saúde proporcionada pela ciência nos últimos anos em todo o mundo. Além do grupo criado a partir dos debates na CAS, a mobilização para agilizar as autorizações será ampliada com a criação da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, no próximo dia 9 de abril, em São Paulo, amanhã, portanto. Farão parte pesquisadores, associações de pacientes, organizações responsáveis pela condução de projetos de pesquisa clínica e entidades do setor. O objetivo é fomentar a discussão sobre o assunto e sensibilizar as autoridades para a criação de um marco regulatório. É, portanto, mais uma ação que pode aumentar a esperança na luta contra diversas enfermidades, inclusive do câncer, com ampliação de políticas, tratamentos e medicamentos mais efetivos e completos. Muito obrigada, caro presidente, e a vocês, meus caros amigos e sofredores do Fundo Aeros, nós não vamos parar de lutar e usar a tribuna para defendê-los. Muito obrigada, presidente.